Olá, no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre um desafio que acomete muitos empreendedores e, claro, como você resolve esse desafio. Eu estou falando daquela famosa frase que eu ouço muito, principalmente dos pequenos empreendedores, que é o seguinte: olha, a minha empresa só funciona se eu estiver lá. O boi só engorda aos olhos do dono. Quantas vezes você talvez já falou, quantas vezes você já ouviu essa frase que ninguém faz tão bem quanto o próprio empreendedor? Então, se você quer ter uma empresa, uma equipe mais autônoma, que gere mais resultados, mesmo quando você não estiver lá, vem comigo nesse vídeo. Muitas vezes, quando eu faço palestras, treinamentos e encontro empreendedores, eu gosto de fazer uma pergunta para eles. E a pergunta é a seguinte: o que você espera da sua empresa daqui a 10 anos? Eu pergunto, na verdade, 3, 5 e 10 anos, só que na pergunta de 10 anos é que vem essa resposta muito comum entre os empreendedores, principalmente os pequenos empreendedores. Eles falam assim: Thiago, daqui a 10 anos eu quero ter vendido a minha empresa, eu quero estar descansando, eu quero aproveitar a vida, eu quero viver de outras fontes de renda. E a pergunta que eu faço de volta é: mas por que isso? Eles falam: porque eu estou cansado, tem que estar todo dia na empresa, para a empresa funcionar eu tenho que estar presente, senão as coisas não acontecem, não andam, não saem como eu queria. E quando eu ouço essa resposta do empreendedor, fica muito claro que essa empresa não tem alguns métodos, não tem alguns processos, não tem alguns pilares fundamentais para que uma empresa seja mais autônoma. E um desses pilares que eu falo é a cultura organizacional. Não tem uma cultura organizacional bem construída, bem desenvolvida. Se você quer saber um pouco mais, inclusive, sobre cultura organizacional, vai aparecer um card aqui em cima para você clicar e assistir um vídeo que eu fiz exclusivamente sobre cultura organizacional. Se você ir lá e ver esse vídeo, só não esquece de voltar para esse vídeo aqui, que ele é muito, muito importante, que vai ajudar você de fato a desenvolver uma equipe mais autônoma. Um outro pilar importantíssimo que normalmente esses empreendedores e essas empresas não têm é um pilar em cima da gestão de processos, da gestão de pessoas. São, na verdade, mais 4 pilares aí: gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de negócios e gestão de resultados. Um outro pilar fundamental para esse processo é a delegação. E talvez você se pergunte: mas por que o empreendedor não delega? Ele não delega porque ele não sabe como fazer, ele não sabe o passo a passo da delegação, ele não sabe como olhar, como enxergar a empresa de outro ângulo, gerenciando ela de uma outra forma, a não ser com a presença física dele lá. E além de conseguir olhar a empresa de outro ângulo, imagine quando você, empreendedor, quiser participar de um treinamento que possa ajudar você como pessoa, você como empreendedor a melhorar o seu negócio, ou talvez você se lembre alguma vez que já tenha acontecido de você ter que se ausentar da empresa e o seu celular ficar tocando o tempo todo, você ficar preocupado com o que estava acontecendo lá porque não tinha pessoas preparadas para executar as suas tarefas, as suas funções dentro da empresa por aquele período, seja um dia, 2, 3, porque é inevitável, imprevistos acontecem, não é verdade? Imprevistos acontecem e a sua equipe precisa estar preparada para assumir, inclusive, algumas responsabilidades que nesse momento estão com você. Então pense bem, quando você, talvez já tenha acontecido com você, como já aconteceu com vários empreendedores que eu conversei, que eles deixaram de fazer uma consulta médica, de cuidar da sua saúde, de fazer exames, se prevenir de alguma forma porque não tem tempo nem de ir no médico. Então tudo isso são desafios que acontecem na vida normal do empreendedor, normal entre aspas, porque não deveria ser normal. Então imagine como seria você poder aproveitar a sua vida, descansar, viajar, conseguir de fato participar de treinamentos, tendo uma empresa cada vez mais rentável, uma equipe cada vez mais autônoma. Não estou dizendo que você vai sumir da empresa, não é isso, muito pelo contrário, você vai estar mais na empresa de uma forma mais estratégica. O mais não significa mais tempo dentro da empresa, significa pensando mais na empresa, pensando em evoluir mais o seu negócio, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. E uma dica para você começar, só para pensar comigo aqui: se você relacionar todas as atividades que você, empreendedor, faz, que você executa no dia a dia, você já vai começar a ter uma clareza de quais são as atividades que você pode delegar, quais são as atividades que precisam estar na sua mão e quais são aquelas que talvez você poderia delegar para uma outra pessoa. Muitos empreendedores, quando eu dou essa dica simples, eles nunca pararam para escrever, para se monitorar uma semana. Monitore uma semana, por exemplo, as suas atividades, tudo que você faz, mas tudo mesmo, e faça uma lista de todas essas tarefas. Uma vez que você tem clareza disso, você começa a perceber: nossa, tem realmente aqui atividades que eu posso delegar, tem atividades que eu preciso executar, porém tem responsabilidades que sim, é possível você delegar para outra pessoa. E se você fizer isso e começar a delegar, você vai perceber que vai sobrar tempo para você atuar mais no estratégico, pensar no crescimento da sua empresa, preparar
preparar as equipes para assumirem essas responsabilidades, e quando você começa a andar, a caminhar nesse sentido, você vai perceber que a empresa não precisa ser vendida, você vai perceber que a empresa pode crescer, gerar mais resultado para você, sem você se desfazer desse negócio que um dia já foi o seu sonho, empreender, ter uma empresa, e você está vivendo esse sonho hoje. Só que quando eu pergunto, lembra, daqui 10 anos, muitas respostas vêm vender a empresa, e essa não é normalmente a solução. Se isso fosse verdade, por exemplo, não existiriam grandes empresas com redes nacionais, multinacionais, franquias, atuando em vários estados, em vários países, com um grupo, com um conselho de donos dessa empresa, com os acionistas dessa empresa. Como é que eles fazem essas empresas acontecerem no dia a dia? Eles não conseguem estar presentes em todos os lugares, então é porque existe um processo muito bem desenhado em cada área, em cada organização, em cada responsabilidade desses colaboradores. E isso tudo começa com delegação, preparação de pessoas, e a gente vai agora então partir para a solução. Como é que você pode fazer isso na prática? Então vamos começar a falar sobre esse processo de delegação. Primeiro, que é muito importante você entender que quando você passa a responsabilidade, delega novas atividades para algum colaborador, ele vai assumir um peso maior, um peso no que eu digo de responsabilidade mesmo, de atribuição das tarefas dele. Então é como se você estivesse aumentando o ônus desse colaborador, e toda vez que você coloca mais responsabilidade, aumenta o ônus do colaborador, é importante você avaliar quais são os bônus que você vai aumentar para ele também. Seja a recompensa através de folga, seja a recompensa através de remuneração, um aumento do salário. Quando ele assume mais responsabilidade, quando ele passa a ter mais importância aquilo que ele está fazendo, é importante que você também ajuste a questão salarial no médio e longo prazo desse colaborador. Inclusive, se você quer entender um pouco mais sobre essas expectativas, alinhamento de expectativas, vai também aparecer um card aqui para você, e esse vídeo vai falar sobre isso, sobre como eu alinho expectativas com o meu colaborador em novas tarefas, em novas funções. Vamos agora então para o passo a passo desse processo de delegação. Com certeza você já está tendo uma nova mentalidade agora em relação à delegação, quanto é fundamental você delegar e quanto isso vai ser benéfico para a sua empresa. Só que é necessário você entender que a delegação não significa que você vai sumir da empresa, significa que você vai ter mais tempo para pensar no estratégico, para pensar em como transformar a sua empresa, o clima organizacional da sua empresa, num ambiente cada vez mais feliz, melhor para os seus colaboradores. É um tempo que vai sobrar para você trocar ideias com outros empreendedores, participar, enfim, de reuniões do seu setor, colocar mais informação estratégica para dentro da sua mente como empreendedor, visando o crescimento da empresa. Para isso que serve esse tempo que você vai delegar. E automaticamente você vai perceber que vai conseguir distanciar a sua presença física de dentro da sua organização, e você vai estar circulando mais em outros ambientes, captando mais informações estratégicas. Agora eu vou te mostrar como você vai delegar, como é que você começa a construir esse processo de delegação. Para fins didáticos aqui eu vou dar um exemplo de um supermercado. Pense no supermercado, porém você vai analisar a sua empresa. Primeiro passo é você relacionar todas as funções que existem na empresa. Por exemplo, no supermercado tem a função do açougueiro, do caixa, do contas a pagar, do contas a receber, do estoquista, do repositor. Talvez exista supermercado que não tenha todas essas funções naquela empresa. E você vai colocar então as funções que existem na sua empresa, só aquelas que já existem, que estão sendo ocupadas por alguém. Importante aqui, você não vai colocar o nome do colaborador, você vai colocar a função. Existe a função, se fosse um supermercado, por exemplo, existe a função de caixa? Ah, existe. Então você vai colocar, vai escrever isso no papel, num documento de Word, você vai fazer essa relação. Existe a função açougueiro no seu supermercado? Você vai colocar o açougueiro lá. Existe a função de repositor? Você vai colocar essa função. Uma vez que você relacionar todas as funções, você vai começar a relacionar as atividades de cada função. Se fosse um supermercado, como eu estou falando nesse exemplo, você vai relacionar o açougueiro no meu supermercado. Quais são todas as atividades que ele faz? Ah, ele recebe, né, o fornecimento das carnes, ele limpa as gôndolas da carne no final do dia, tudo que esse açougueiro faz. Se for a função de repositor, ele repõe só um setor, ele repõe vários setores, dependendo do tamanho do supermercado. Se for a função do contas a pagar, por exemplo, essa pessoa do contas a pagar, ela faz contas a pagar, ela faz compras também, ela recebe dos clientes que você vende em carteira. Tem a função do caixa lá dentro do supermercado, ele só recebe o dinheiro do pagamento ou ele faz alguma outra atividade. Então é importante aqui, esse segundo passo é você relacionar todas as atividades que existem em cada função. Uma vez que você fez isso, relacionou todas as funções da sua empresa, todas as atividades da sua empresa, você vai parar para pensar em você. Você como empreendedor, então você vai colocar uma função lá, dono da empresa, empreendedor, e você vai relacionar todas as atividades que você faz. É importante que você entenda que não são as atividades que essas funções deveriam fazer, são as atividades que eles fazem hoje. Assim como você é empreendedor, você vai relacionar função, empreendedor, dono da empresa,
empresa as atividades que você faz. Talvez para isso seja necessário que você pare em uma semana e observe e liste. Se você não tem isso mapeado, é importante você olhar por uma semana todas as atividades que cada função faz. E é uma grande oportunidade para que você mapeie essas atividades se você nunca fez na sua empresa, entender as funções, entender as atividades, as responsabilidades de cada função que existe no seu negócio. Então, é importante você separar muito bem essa primeira etapa, a segunda etapa e essa relação das atividades de você como empreendedor. Esse é o primeiro passo para começar um bom processo de delegação. Uma vez que você escreveu as funções, escreveu as atividades, você vai fazer uma análise. Vai analisar se cada atividade na sua empresa está coerente, está de acordo com a função específica. Vamos voltar naquele exemplo do supermercado. Suponhamos que o repositor do supermercado, a função repositor, ele esteja fazendo uma atividade que é uma atividade de recebimento de carnes, que é uma atividade de limpeza da gôndola de carnes, lá onde é que fica exposta as carnes. Aí você vai analisar, será que para o meu negócio essa é a melhor disposição de atividade? Será que está coerente com a função de repositor? É como se você tivesse um mapa, pense no mapa completo, onde você consegue enxergar todas as funções, todas as atividades. E você vai começar como se fosse montar um quebra-cabeça. Você vai começar a analisar, essa atividade encaixa nessa função? Ou seria melhor eu trocar essa atividade e colocar ela em outra função? É meio que fazer uma reorganização de processos de atividades na sua empresa. Então esse é um próximo passo que você pode dar para ajustar as atividades e funções no seu negócio. E depois você vai fazer isso para as suas atividades como empreendedor. Você vai começar a analisar cada atividade que você faz. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É importante você fazer isso sem apego, no sentido, isso aqui eu tenho que fazer, é importante que eu faça. Quando você analisa as suas atividades como empreendedor, é muito importante que você tenha um modelo mental de querer delegar, ou seja, você vai olhar para todas as atividades que você faz e cada atividade você vai se fazer essa pergunta: para qual função eu poderia encaixar essa atividade? Vamos voltar no exemplo do supermercado. Suponhamos que você, como empreendedor, dono desse supermercado, você esteja fazendo a função do contas a pagar, ou seja, você compra até dos fornecedores e também organiza os boletos e faz o pagamento desses boletos. E aí você vai pensar, será que realmente eu como empreendedor deveria fazer isso? Para qual função eu poderia delegar o contas a pagar? De repente você tem alguém na empresa que faz o contas a receber. Tranquilamente essa pessoa do contas a receber, essa função contas a receber pode incorporar o contas a pagar. E aí você pode estar pensando, nossa, mas como é que a pessoa vai ter acesso à senha do banco? Como é que ela vai? Você consegue fazer níveis, inclusive na sua instituição financeira, de acesso para essa pessoa, e tem vários níveis de verificação que você pode se informar com o seu gerente, por exemplo, para fazer. Então, cada função, cada atividade que você como empreendedor faz, você vai fazer essa pergunta: para qual função eu poderia delegar essa atividade? E você vai perceber que vai ter várias atividades que você pode delegar. Importante aqui, eu não estou pedindo para você analisar se essa pessoa está preparada ou não. Eu estou pedindo primeiramente para você analisar essa atividade. Eu deveria delegar? Eu posso delegar? É só essa resposta, sim ou não. Não pense na pessoa que vai executar, porque isso é um próximo passo que eu vou ensinar para você, como você vai preparar essa pessoa. Só pense, eu como empreendedor, como dono do negócio, será que realmente eu deveria estar fazendo essa atividade? Se eu não estivesse fazendo essa atividade, quanto tempo me sobraria? O que eu poderia fazer no lugar de mais estratégico? É necessário que você se desapegue, que você se desprenda das atividades operacionais do dia a dia para que você possa atuar mais no estratégico. Só recapitulando, esse próximo passo é você fazer um mapa geral das funções e atividades, verificar se cada atividade está de acordo com a função, se tem alguma que você pode realocar e principalmente as suas atividades como empreendedor, para qual função você pode repassar essas atividades. Claro que você não vai repassar todas, mas uma boa parte tenho certeza que você consegue delegar. E uma vez que está claro a sua função como empreendedor, todas as atividades que você faz como empreendedor e quais são as atividades que você pode, deve até delegar, você vai começar a pensar, claro, em qual função, para qual é a função que você vai delegar e qual é a pessoa que sim, agora você vai chegar na pessoa. Qual é a pessoa que está ocupando essa função hoje? Isso é muito importante para que você se aproxime da pessoa, para que você faça uma conversa. Chame essa pessoa para uma conversa individual, para um feedback, e você vai explicar que ela vai estar assumindo uma responsabilidade de uma forma positiva, que você confia nela, que você verificou que ela é capaz de fazer isso, e antes de passar isso de qualquer forma, você vai pedir como é que estão as suas tarefas hoje, seus desafios, o que você vem percebendo, o que você vem fazendo. Inclusive, tem um vídeo sobre feedback muito legal que eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir também e se preparar para esse processo de delegação. Então você vai se aproximar dessa pessoa e vai fazer uma conversa com ela dizendo o seguinte: olha, eu tenho aqui várias atividades que estou delegando
e uma das atividades que é muito importante, eu escolhi você para assumir essa atividade e você vai falar para essa pessoa por que você escolheu ela. Sempre lembrando que quando você falar para a pessoa o porquê você escolheu ela, você tem que enaltecer, engrandecer, ela tem que entender que, nossa, isso é um presente que você como empreendedor está confiando nela. E você vai deixar esse colaborador, essa colaboradora tranquilo, você vai explicar para ele, para ela, que você vai acompanhar, você não simplesmente vai deixar fazer a atividade a partir de agora, você vai estar com essa pessoa, estar com esse colaborador acompanhando até que ele esteja sabendo fazer, esteja apto a fazer e tranquilo para fazer essa tarefa. E eu vou te explicar como você vai fazer esse passo a passo, então, de delegação com esse colaborador. É importante você entender que agora nós chegamos no nível de começar efetivamente a delegar. Antes daqui nós estávamos mapeando as funções, as atividades, as suas atividades, e agora as suas atividades serão delegadas. E esse passo a passo de como fazer isso para esse colaborador, para essa colaboradora, é o que eu vou mostrar para você agora na sequência do vídeo. Nesse momento que o colaborador começa a fazer, é natural que ele cometa erros, porque a pessoa está aprendendo. E é importante que você permita que ele erre, deixe ele tranquilo, ó, tudo bem, você errou, estou aqui para te ajudar. Por isso que nessa etapa você precisa estar acompanhando esse colaborador, claro, para prevenir erros graves, por exemplo, que aconteça. Então, só recapitular, esses dois primeiros procedimentos você faz e ele observa, depois, no outro dia, na outra vez que você vai fazer a atividade, ele vai fazer e você vai acompanhar. Você vai acompanhar quantas vezes forem necessárias até que você perceba e que o colaborador também esteja tranquilo e que você perceba essa pessoa já aprendeu, já está fazendo, eu não preciso mais acompanhar. Aí você completou o processo de delegação. E significa que você nunca mais vai atentar para aquela atividade? Não. Aí vem um outro ponto muito importante. Você vai achar mecanismos, meios de monitorar a atividade sem que você faça. Então, por exemplo, você pode olhar o relatório de contas a pagar uma vez por semana e perceber o que está aberto, o que não está em aberto. Você vai olhar o valor que tem que pagar uma vez por semana através de um relatório, de um indicador. O colaborador vai passar para você algum problema que teve com algum fornecedor, você vai fazer um alinhamento com esse colaborador talvez uma vez a cada 15 dias. Agora você vai ter que pensar em uma forma de você monitorar essa atividade sem ter que estar envolvido com ela todos os dias. Uma forma, é como se você criasse um indicador para saber que aquilo está tudo bem. E claro, esse indicador não pode ser algo diário que você vai estar monitorando, mas algo que deixe você ainda tranquilo e que o negócio ainda esteja de certa forma na sua mão. Essa atividade não é para você abandonar, esquecer e nunca mais saber como é que aconteceu isso. Se ela envolve, eu estou falando especificamente do contas a pagar, se ela envolve dinheiro, financeiro, caixa da sua empresa, é importante que você tenha controle sobre isso também, mas através de indicadores, de relatórios, de sinais. E agora a tarefa é você pensar em todas as atividades que você faz e que você vai delegar, elegendo para cada função. Eu vou recapitular então esse processo de delegação para você. Você vai mapear as funções, todas as atividades, a sua função como empreendedor, todas as atividades que você faz, quais são as atividades que podem ser e devem ser delegadas. Uma vez que você separou as atividades a serem delegadas, você vai observar qual é a função, qual é o colaborador que você vai delegar essas atividades. Escolhendo o colaborador que você vai delegar essas atividades, a função que você vai delegar, você vai acompanhar, provavelmente não vai fazer tudo de uma vez só. Você vai primeiro escolher uma atividade, uma função, um colaborador, e aí você vai acompanhar o dia a dia desse colaborador, pelo menos por 1 ou 2 dias. Você vai acompanhar o que ele está fazendo, e aí você vai chamar, você vai conversar, enfim, ter essa conversa de delegação com ele, vai acompanhar as atividades dele, e aí você vai começar a mostrar para ele como você faz aquela atividade. Depois ele vai fazer a atividade num outro dia, 2, 3, 4 dias, uma semana se for necessário, até que ele esteja seguro no processo, e aí você delegou. Aí você vai colher aquela recompensa. Esse tempo que você utilizava para essas atividades, você como empreendedor vai perceber que vai sobrar esse tempo, seja para investir no seu conhecimento, no seu desenvolvimento, seja para cuidar da sua saúde, seja para pensar de forma mais estratégica e fazer o seu negócio expandir. Então é muito importante que você se dedique, sim, no começo por esse processo de delegação. Vai te custar mais tempo agora, mas é aquela história que eu falei antes para você, de dar um impulso, de andar um pouquinho para trás para poder dar um salto grande para o seu futuro. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você tiver qualquer dúvida em relação a esse processo de delegação, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder. Se inscreva no canal, ative as notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!